Nós temos aqui todo esse ambiente, esta decoração que foi preparado com muito carinho por algumas irmãs de nossa igreja, e assim vamos entrando no clima natalino. E a ênfase, obviamente, que nós damos é na pessoa de Jesus Cristo. Em muitos ambientes, Jesus Cristo se tornou um personagem, eu diria, secundário no Natal. Em alguns outros, eu diria que Jesus Cristo tem sido completamente descartado. O Papai Noel tem ocupado o lugar de Jesus muitas vezes. Basta você visitar, por exemplo, os shoppings de nossa cidade. Repare ali a fila. A fila não é para ver um presépio, mas para ficar no colo do Papai Noel. As crianças ali, o bom velhinho sentado naquelas poltronas bem confortáveis, recebendo as crianças. Nesta época, nós temos as festas em família. Muito bom reunir a família. Mas nós precisamos compreender que o Natal é mais do que simplesmente uma festa em que se reúne a família para a troca de presentes, para uma ceia farta, para beber e comer aquilo que muitas vezes nós não comemos ou bebemos ao longo do ano. O problema é que até mesmo em algumas festas há o exagero, há bebedeiras, e além da bebedeira às vezes há confusão, e às vezes há fofocas. E onde é que está Jesus Cristo nisso tudo? Muito longe. Porque nem sempre nas celebrações há um foco naquilo que é a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus. Muitas vezes não se lembra que outras pessoas poderiam estar ali participando daquela celebração. Pessoas necessitadas, pobres, são muitas vezes esquecidas. Deixa-me falar uma coisa que é óbvia, mas é um óbvio importante. O Natal é uma festa cristã somente quando tem Jesus como foco. Na medida que Jesus está presente nas nossas celebrações, podemos dizer que estamos celebrando uma festa cristã. Se isso não acontece, nós estamos simplesmente celebrando uma festa qualquer, uma confraternização, mas não uma festa cristã. E somente podemos comemorar esta festa devidamente na medida em que nós revisitamos, voltamos às narrativas bíblicas. Talvez alguém fique pensando, por que todo ano é a mesma história? Por que todo ano as mesmas canções? Porque nós precisamos continuar alimentando a nossa fé e passando para as gerações seguintes esse legado. Eu fico imaginando, já pensou se nós dessemos assim uma pausa de 10 anos sem celebrar o Natal? Imagina o estrago que seria para as crianças, que passariam toda a sua infância sem conhecer essa história, sem ter memórias a cultivar. Seria um desastre. As gerações seguintes perderiam esse legado. Então nós estamos assim celebrando, relembrando. A sensação que a gente tem, como eu mencionei no começo, é de que passou muito pouco tempo, porque os dias estão passando muito rápido. Mas mesmo assim, nós precisamos relembrar, meditar nessas antigas histórias que estão na palavra de Deus. E nesse tempo, quem sabe, até mesmo extrair novos aprendizados, porque a palavra de Deus é muito rica. E expressar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que envolve o nascimento de Jesus Cristo. Dentre os vários relatos que trazem a chegada de Jesus ao mundo, um daqueles que eu mais gosto é o que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 19. A apresentação desta noite tem como título, como eu falei no início, Glória a Deus nas alturas. E esta expressão, ela aparece exatamente neste texto da palavra de Deus. Vamos então ler esse texto, você pode acompanhar na sua Bíblia ou então aqui na tela. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Todas as vezes que eu leio esse texto, e eu sei que eu já falei isso aqui em outros natais, eu fico imaginando que se eu tivesse que escolher entre 3 cenas bíblicas, 3 momentos da Bíblia, para eu estar ali presencialmente, se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e escolher 3 ocasiões, eu escolheria o momento da crucificação, eu escolheria o momento em que Jesus ressuscitou, vendo Jesus ressuscitar, e eu escolheria esse momento aqui. Porque eu fico imaginando, e a minha imaginação talvez não consiga alcançar, que audição especial, que audição exclusiva aqueles pastores tiveram. Eu queria ser um desses pastores. Quando eu penso em tudo de mais lindo que eu já vi nesse mundo, nas viagens que eu já fiz, não foram tantas, mas tive a oportunidade de ir a alguns lugares muito lindos e ficar impactado com a beleza de um espetáculo ou da própria criação. Eu tenho certeza que nada do que eu tenha visto, ou que você já tenha visto, se compara com o que aconteceu ali nas Campinas de Belém naquela noite. Um dos espetáculos mais lindos que eu imagino que exista, porque eu já vi apenas pela televisão, é do André Rieu. Famoso violinista, maestro e fundador de uma magnífica orquestra. As apresentações que ele faz são deslumbrantes, tem ali um toque de humor. E eu confesso que eu gostaria muito de assistir um espetáculo dele. Mas eu sei que o espetáculo dele é nada perto daquela audição que aconteceu ali para os pastores de Belém. O que eles viram? Eles viram, meus queridos irmãos, uma manifestação extraordinária da presença de Deus. Eles viram a glória de Deus. O texto diz isso com muita clareza. Texto que fala que havia naquela região os pastores que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. O anjo desceu sobre onde eles estavam e apareceu o quê? A glória do Senhor. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e foram tomados de grande temor. Esse temor significa uma admiração extraordinária, algo que eles não puderam nem expressar, algo que inundou seus corações de uma maneira tão impactante, porque o brilho da glória de Deus no Natal, ali naquele primeiro Natal, foi profundamente impactante. Eu não sei se era uma noite estrelada, o céu escuro e as estrelas cintilantes, ou se era uma noite de luar. O fato é que, de repente, veio um clarão, maior do que tudo que eles já tinham visto anteriormente, como um grande holofote, uma luz tão brilhante quanto a luz do sol. De repente, parece que eles estavam de dia. E todas as vezes que o Deus eterno se manifestou com um anjo, não aquele anjo que veio às vezes disfarçado de ser humano, porque isso aconteceu algumas vezes, ele vem com um brilho, ele vem com uma glória que vem lá do céu. E as pessoas têm então, diante desta figura angelical, a reação de se assustarem, de terem um certo temor e de cobrirem os seus olhos. Então eu posso imaginar aqueles pastores ali conversando numa noite comum, de repente aquele clarão tremendo, e eles ficam ali tontos no primeiro momento, assustados e tentando entender o que estava acontecendo. Na verdade, esse impacto sempre aconteceu quando Deus manifestou a sua glória. Uma manifestação da glória de Deus é impactante, embora a mais serena das manifestações da glória de Deus, a mais serena dessas manifestações, todo ser humano consegue contemplar, todo ser humano já teve acesso a ela. Você se lembra que manifestação é essa? Qual é a manifestação que todo ser humano já teve da glória de Deus? Aonde é que Deus se manifesta? Pode falar. Na natureza. Os céus manifestam, muito obrigado.
a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você pode repetir comigo esse versículo? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Ou seja, todo mundo já viu, numa certa medida, a manifestação da glória de Deus. Quando você acorda bem cedo, para quem gosta de acordar cedo, e vai para um lugar onde o sol está nascendo, quem sabe num lugar montanhoso ou à beira-mar, e você vê aquele sol brilhando, nascendo, manifestação da glória de Deus. Ou se você é da turma da tarde, você então vai ver o pôr do sol, e você vê o sol se pondo no horizonte, manifestação da glória de Deus. Quando você vê um céu estrelado. Então, de alguma maneira, todos nós podemos perceber, uma certa medida, a glória de Deus, não com todo o seu fulgor, mas um sinal, uma manifestação da glória de Deus. Lá em Isaías, o profeta diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós vamos percebendo em determinados momentos a manifestação dessa glória de Deus. Quando Moisés estava lá na presença do Senhor, ele recebe os 10 mandamentos, e ele vem cheio da glória do Senhor. Quando Deus proclama aqueles 10 mandamentos para o povo, a Bíblia diz que ali no Sinai houve uma manifestação sobrenatural muito forte da glória do Senhor, com raios, trovões. Quando Moisés descia do alto do monte, o seu rosto brilhava, e no seu rosto havia a glória de Deus. Quando eles, obedecendo ao Senhor, fizeram a tenda, fizeram o tabernáculo, e quando ele foi inaugurado, veio do céu uma manifestação da glória do Senhor. Quando Salomão dedicou o templo, que seria o lugar humano da morada de Deus aqui na terra, houve uma manifestação da glória do Senhor. Mas a manifestação mais extraordinária, que já houve até hoje, foi quando Jesus Cristo chegou. A Bíblia diz que houve uma manifestação especial ali nas campinas de Belém. A palavra glória, na língua hebraica, é kabot, que significa peso, valor, indicando que a glória de Deus é algo que tem um valor tremendo, inestimável. A ideia é de que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, por ser quem Ele é. E esta glória, então, ali nas campinas de Belém, depois de muitos anos sem que Deus manifestasse sua glória, sem nenhuma manifestação da presença de Deus, pelo menos 400 anos sem nenhuma mensagem de Deus para o seu povo, então aquela glória aparece. É uma cena indescritível. Luz e som, música do céu, impacto profundo. O melhor espetáculo que alguém já fez aqui na terra não se compara com aquilo que aconteceu ali naquela noite. Um impacto visual, um impacto extraordinário. E aí então, o anjo anuncia para eles: não tenham medo. Eu estou aqui para trazer novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E ele fala então do nascimento da criança, e diz que de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então no primeiro momento tem aquela cena, a chegada dos anjos e a glória de Deus se manifestando ali em forma de luz. Mas o brilho da glória de Deus não foi visto apenas nesta manifestação física extraordinária. O brilho da glória de Deus foi visto na pessoa do menino Jesus, naquela criança que está ali na manjedoura. O maior brilho da glória de Deus não estava na audição em si, na apresentação em si, embora ela tenha sido majestosa, maravilhosa, mas na mensagem que o anjo anunciou e na mensagem da música que os anjos cantaram. Veja só, não só houve uma manifestação física da glória de Deus, mas os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. E eles cantaram glória a Deus nas alturas, vinculando aquela mensagem que o anjo tinha transmitido. E qual foi a mensagem que o anjo transmitido? Hoje nasceu o Salvador. A mensagem e a música apontam ambos para o menino. Eles não se contentaram em ouvir a audição celestial. Se o mais importante fosse a audição,
Se a mais importante fosse a apresentação que os anjos fizeram, eles podiam ficar ali paralisados e dizendo, puxa, que coisa maravilhosa, nunca vimos algo tão extraordinário. Mas não. A Bíblia diz que eles saíram para ver algo ainda maior, para verem mais uma manifestação da glória de Deus. Agora, não tão grandiosa no sentido humano, porque a glória de Deus agora estaria se manifestando em algo, humanamente falando, comum. Uma criança. Quem é que nunca viu uma criança? Mas acontece que esta criança não é uma criança qualquer. Ela não se destaca por ser uma linda criança, nós nem sabemos se Jesus era um menino bonito ou feio, fisicamente falando. Geralmente a gente escolhe uma criança bonita para ser Jesus, não é mesmo? Mas o fato é que isso não é o mais importante. É que naquela criança havia algo de especial. Aquela criança trazia dentro de si a divindade. É um menino Deus. É um menino que no seu corpinho frágil carrega a glória de Deus. A glória que ele deixou no céu, ele trouxe consigo aqui na terra. Glória a Deus nas alturas. O brilho da glória de Deus, então, está sendo celebrado pelos anjos. E esta glória é celebrada porque ela sai do céu e chega à terra. E quando a glória de Deus sai do céu, ou vem do céu, e chega aqui à terra, a paz se instala entre os homens. Aquela glória que Jesus Cristo tinha lá no céu, e que ele temporariamente abriu mão de parte dela quando ele se encarnou, ele traz consigo. Então aquele bebê, mesmo chorando como qualquer outro bebê, ele tem algo de especial. Ele traz consigo a glória imaculada, a presença de Deus em sua plenitude. O brilho da glória de Deus, na apresentação feita pelos anjos, no campo em Belém, foi muito impactante, mas num certo sentido foi fugaz. Ela demorou algum tempo, não sabemos se aquela apresentação demorou 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Mas o fato é que ela teve um começo, meio e fim. E o brilho da glória de Deus que vem em Jesus, aquele brilho em Jesus, ele acompanhou Jesus Cristo desde o momento de sua concepção até o momento de sua ressurreição. Quem é que contemplou esta glória do primeiro Natal? Esta glória que foi vista em Jesus Cristo. Esta glória, meus irmãos, quem a contemplou não foram apenas os pastores. Não foi apenas Maria e José. Não foram apenas aqueles que conheceram o bebê na manjedoura. Ela alcançou todas aquelas pessoas que tiveram um contato pessoal com Jesus Cristo, que o conheceram como Jesus de Nazaré, e aqueles que foram tocados por sua presença no sentido espiritual. E os primeiros que tiveram esse contato pessoal com Jesus deram a seguinte declaração, deram o seguinte depoimento: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem deu esse depoimento não foram apenas os pastores que viram lá os anjos cantando, não foi apenas Maria e José que conheceram Jesus bebê, não. O brilho da glória de Deus no Natal, ele continua até hoje na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está vivo. Os discípulos não viram o coro, não viram Jesus na manjedoura, mas viram a glória de Deus em Cristo durante os anos do ministério de Jesus, durante o tempo que Jesus caminhou com eles dia após dia. Porque eles perceberam, e nós também podemos perceber, que quando olhamos para Jesus, nós não estamos simplesmente olhando para um ser humano qualquer. Nós não estamos convivendo apenas com um homem que foi bom, ou um homem muito sábio, ou um grande filósofo, ou um mestre extraordinário, ou um operador de milagres. Jesus Cristo foi tudo isso, mas ele é muito mais do que tudo isso. Nele podemos contemplar algo muito especial que nunca foi visto em ninguém. A glória de Deus encarnada em um corpo humano. Ele é humano,
mas ele tem um brilho diferente. Sua luz brilha quando ele fala. O brilho da glória de Deus aparece em cada gesto dele, por menor que seja. É impossível olhar para ele e de alguma maneira não perceber a glória de Deus, a glória do unigênito de Deus, quando se olha para ele com fé. Quando olhamos para Jesus, nessa perspectiva, ficamos impactados e somos desafiados a compartilhar com outros o que nós estamos experimentando. Quando os pastores que viram a glória de Deus ali nos campos de Belém, e depois viram a glória de Deus contemplando Jesus, tendo um encontro pessoal com ele. O texto diz que eles voltaram. Voltaram fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e visto, como lhes tinha sido anunciado. Você pode ler esse versículo de novo comigo? Está na tela aí? Creio que não. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciados. Então você percebe, neste relato bíblico, nós temos várias menções da glória de Deus. Quando os anjos chegam, a glória do Senhor os cerca de resplendor. Quando os anjos cantam, eles cantam glória a Deus às alturas. E encerrando esse texto, ele diz que os pastores voltaram, o quê? Glorificando a Deus. O brilho da glória de Deus no Natal permanece quando nós o glorificamos, louvando a Deus por sua existência e atos poderosos. Glorificamos a Deus quando nós reconhecemos que Jesus é Deus. Glorificamos a Deus quando nós expressamos a nossa fé através de canções, como aquelas que cantamos e ouvimos nesta noite. Quando nós expressamos a nossa admiração a Deus. Glorificamos a Deus quando nós compartilhamos entusiasmados esta nossa percepção de quem é Jesus, de quem é Deus, do poder do Senhor. Nós glorificamos a Deus quando reconhecemos que naquela manjedoura está alguém que temporariamente abriu mão da sua glória celestial para compartilhar conosco a glória celestial aqui na terra. Nós glorificamos a Deus quando nós vibramos com isso. Quando nós celebramos isto, não apenas num momento de culto, mas nós fazemos isso de uma forma muito intensa. No domingo passado eu falei aqui sobre o louvor a Deus, sobre a experiência do culto. E eu mencionei uma experiência que eu vivi recentemente, de assistir um jogo de futebol, em que um determinado time aqui do Ceará, né, o próprio Ceará, na verdade, ele foi para um campo, fez um jogo sofrível, mas ganhou o jogo. E a sua torcida cantou antes, durante e depois do jogo, o tempo todo. E não é uma torcida de 20, 30 pessoas. Eram milhares de pessoas, literalmente. Eu confesso que eu fiquei impactado com aquela multidão cantando com tanto entusiasmo por uma vitória tão magrinha de 1-0. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, como é que os pastores ficaram? Porque eles primeiro tiveram aquela audição, e eles foram comentando e conversando. Quando eles encontraram Jesus, eles saíram cantando, eles saíram louvando, eles voltaram vibrando. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente possa vir aqui, não ser simplesmente um compromisso de final de semana, mas que nós possamos, no íntimo do nosso coração, e durante toda a semana, estar louvando a Deus por sua glória. Porque aquilo que nós temos em Cristo Jesus, aquilo que representa a ação benévola de Deus, a graça de Deus, é muito mais importante do que um time voltar para a primeira divisão. Os pastores não voltaram conversando, eles voltaram glorificando ao Senhor. E este brilho da glória de Deus deve se manifestar em nossas vidas, não apenas através de cânticos de louvor. O desafio é muito maior. Devemos apresentar os desafios, depois de apresentar os desafios da vida de um cristão, Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos. Ele fala sobre os desafios, sobre as características da vida de um cristão, aquilo que deve fazer parte da nossa existência, e ele diz o seguinte:
vocês são luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Novamente a ideia aí da glória de Deus. Quando é que Jesus fala isso? Ele fala isso dentro do Sermão da Montanha. E Jesus Cristo fala isso após apresentar as bem-aventuranças. O que nós podemos concluir a esse respeito? Que o brilho da glória de Deus, que se manifestou lá no Natal, no primeiro Natal, quando as nossas ações refletem o caráter de Cristo, esta glória continua reluzindo. Lendo isoladamente esse versículo, de Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16, podemos pensar que as boas obras se limitam apenas a fazer o bem a alguém. Quem sabe dar uma esmola para alguém na rua, quem sabe ajudar alguém que está com uma necessidade material, ou uma oferta generosa numa instituição de caridade ou projeto social. As boas obras incluem isso. Mas as boas obras a que Jesus se refere, meus queridos irmãos, elas transcendem isso. Quando ele está falando das bem-aventuranças, em seguida ele fala sobre ser sal da terra e luz do mundo, significa que tudo que nós fazemos, tudo que fazemos que revela sensibilidade para com o próximo, humildade, mansidão, pureza, ações pacificadoras, ações em prol da justiça, que revelam resiliência diante do sofrimento por meio de Jesus Cristo. Todas estas atitudes são obras que glorificam a Deus. Qual a diferença entre boas obras humanas e boas obras que glorificam a Deus? Há uma diferença. As boas obras humanas, elas são extremamente importantes. Quando uma pessoa que não conhece a Jesus faz uma boa obra, aquela pessoa que recebeu aquela boa obra, com certeza é abençoada, é beneficiada. Quando um ateu faz uma boa obra, alguém vai receber o benefício daquela ação. Mas há uma diferença entre a boa obra realizada por um cristão e a boa obra realizada por um não cristão. Porque o primeiro realiza esta obra em busca do aplauso, do reconhecimento humano, em busca de satisfazer muitas vezes seu próprio ego, ou talvez uma tentativa de barganhar com Deus para ganhar uma salvação. Na verdade, até um ateu pode fazer algo bom, mas ele não vai glorificar a Deus com esta ação, porque ele nem reconhece a presença de Deus. E o beneficiado também, muitas vezes, nem vai perceber nisto a ação de Deus. As obras que glorificam a Deus, elas são boas obras, elas abençoam vidas, mas elas têm um diferencial. Elas glorificam a Deus, elas levam a pessoa a dizer assim: Deus é grande. Deus está usando esta pessoa para abençoar a minha vida. Deus está cuidando de mim através desta pessoa. Elas têm um propósito especial. E Deus tem um propósito muito grande. O grande propósito de Deus para a vida dos seus filhos está ligado exatamente a isso. O grande propósito de Deus para cada um de nós, seguidores de Jesus Cristo, é exatamente esse. Qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? É o quê? Manifestar a glória de Deus. Lembra da missão de nossa igreja? Não sei se a gente tem essa missão aqui atrás. Podemos colocar? A missão da nossa igreja fala exatamente sobre isso. Manifestar a glória de Deus. Anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Você pode repetir comigo? Manifestar a glória de Deus, anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Você percebe como as coisas se conectam? No Natal, há uma manifestação da glória de Deus. E a missão que você tem individualmente, nesse mundo, de uma forma resumida, é manifestar a glória de Deus. E a missão de nossa igreja é manifestar a glória de Deus. Por isso é que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Resplandecer o brilho da glória de Deus deve ser o nosso alvo diário. Tudo que nós fazemos, não apenas no ambiente eclesiástico. Você está aqui para manifestar a glória de Deus, não apenas quando canta no coral,
quando você trabalha nos bastidores preparando um cenário, quando você gasta horas estudando e preparando, ensaiando, quando você presta qualquer serviço em um ministério da igreja, tudo isso sim deve ser feito para a glória de Deus, mas não apenas isso, é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, tudo aquilo que você faz na sua família, aquilo que você faz para o seu esposo, para a sua esposa, no seu trabalho, para o seu cliente, como prestador de serviço, qualquer que seja a área. A Bíblia diz que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você deve estar aqui manifestando a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta em você, por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus Cristo estava aqui, habitou nele a plenitude da glória de Deus. Mas Jesus subiu para o céu. E ele mandou o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? No seu corpo. Então, nesse corpo mortal, há a presença de Deus. E a presença de Deus deve se manifestar em você, manifestando a glória de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aquele brilho do primeiro Natal, o brilho que traz a glória de Deus nas alturas e promove a paz entre os homens. Ele está vinculado a Jesus, que é fonte de toda a luz, e Jesus habita em você. O ideal, então, de Deus para nós é o seguinte, que uma pessoa, olhando para a gente, olhando para você e para mim, meu irmão, diga, estou diante de uma pessoa iluminada. Eu estou diante de uma pessoa que brilha de forma especial, que irradia uma luz especial. O que essa pessoa tem de especial? E aí você vai mostrar para ela que não é você mesmo, que você está simplesmente refletindo a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa missão, como igreja, individualmente, é manifestar a glória de Deus, anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Mas a glória que brilhou nas campinas de Belém é apenas uma parte da glória que ilumina a habitação celestial. A habitação que vai de eternidade a eternidade. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 13, nós lemos: a cidade não precisa do sol nem da lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esse versículo se refere à cidade celestial. A cidade que existe desde a eternidade, de eternidade a eternidade. O que ilumina o céu, espiritual e fisicamente, se é que nós podemos falar em iluminação física no céu, é o brilho da glória de Deus. O brilho da glória de Deus que se manifestou lá nas campinas de Belém, na verdade, ele é um sinal daquele brilho da glória de Deus que ilumina a cidade celestial. Os servos de Deus do passado tiveram vislumbres da glória de Deus. Os que conviveram com Jesus foram privilegiados porque eles viram a glória de Deus na face e nos atos de Jesus. Um dia todos nós veremos a glória de Deus quando Cristo voltar, porque a Bíblia diz que Cristo vai voltar em poder e glória. Mas o que eu quero destacar aqui é que a mesma glória que iluminou as campinas de Belém, há cerca de 2000 anos atrás, permanece iluminando a cidade celestial, a habitação de Deus, nossa futura morada, onde não há energia elétrica, não há qualquer outra fonte de luz, a não ser o próprio Deus, iluminando tudo com a sua glória, que é imensurável e eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos. Agradeça a Deus, porque no Natal nós celebramos a glória do Senhor. E esta celebração deve acontecer não apenas no Natal. Esta celebração da glória de Deus. E esta manifestação da glória de Deus deve ser o nosso alvo diário. Vivemos para a glória de Deus. Vivemos para que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença de Deus. E ficar impactados com aquilo que Deus é capaz de fazer. Ficar impactados com o brilho da glória de Deus. Peça a Deus que use a sua vida, meu irmão, para que no seu dia a dia você manifeste a glória de Deus. Peça que o ajude a desenvolver o caráter de Cristo de tal forma que a sua vida seja brilhante. Não será um brilho próprio. É o brilho da presença de Deus em você. Peça isso a Deus. E eu queria ainda fazer um outro desafio. Pode ser que eu esteja falando aqui a alguém
que ainda não tem certeza de que Deus, o próprio Cristo, habita na sua vida, que ainda não experimentou esta presença e o brilho da glória de Deus na sua vida de forma plena, mas que ouvindo esta mensagem deseja ter essa experiência. A Bíblia diz que Deus veio, que Jesus Cristo veio para trazer a glória do Pai para a nossa vida. E sem esse brilho de Deus na nossa vida. A nossa vida, no sentido espiritual, é escura. Ela não reluz. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E esta luz que é Jesus quer brilhar na sua vida. Jesus Cristo quer habitar no seu coração, no seu corpo, para que você possa manifestar a glória de Deus, através de transformações que Deus vai fazer na sua vida. E se você deseja ter essa experiência, que é a experiência de muitas e muitas pessoas aqui, eu quero que você ore comigo agora e diga: Deus, eu quero que o brilho da Tua glória venha para a minha vida. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero que o meu propósito de vida esteja vinculado ao Teu plano para a minha vida. Por isso eu recebo Jesus, a fonte de luz e de energia espiritual. Eu quero que o Espírito Santo more em mim e me traga esta vida iluminada. E por isso eu confesso que preciso de Jesus e coloco nele a minha fé, de forma especial, nesta noite. E é no nome dele que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.